Bom dia! Vamos começar mais uma live de toda terça-feira religiosamente. Bom dia, Malu. Tá preparada, Malu? Ou foi no sul? Bom dia. Não, estou preparada. Só minha imagem aqui que não quer aparecer, mas estou preparada. Malu, olha, Malu. Bom dia, Miguel. Bom dia. Bom dia a vocês todos, bom dia a todos que nos assistem. Como disse Lisiano, religiosamente nas terças-feiras. Religiosamente. Compromisso inegociável. É inegociável, exatamente. É o compromisso que a Ouro Moderno tem para toda terça-feira. E já virou um hábito, né? Porque já é tradicional, já entrou no. A segunda-feira a gente organiza tudo, deixa tudo pronto. Para segunda-feira a gente já chega montando luz, já chega montando tudo, né? Então já ficou realmente um hábito e uma rotina dentro da empresa. Isso é legal. E vamos começar um assunto hoje mais. Não vai ser necessariamente técnico, né, Malu? Porque a gente quase que dividiu aqui uma parte mais técnica no início e depois vai ter um pedacinho também de marketing, de campanhas e materiais, até porque hoje nós temos também o lançamento de um curso. Então, hoje é um universo de várias novidades aí e que a gente aproveitou para colocar toda na live de terça-feira para a gente deixar todo mundo 100% alinhado. É isso, Malu? É isso aí. Vou trazer algumas ali, a parte ali do calendário editorial, também falar um pouquinho sobre uma outra campanha, lembrar para vocês aí que é bacana de estar usando em outubro. E, claro, do nosso curso Comunicação Empresarial, é um curso aí que vem dar essa entrada para a linha soft skill, então nós estamos aí entrando numa área um pouquinho mais, né, menos explorada pela Ouro, mas agora com certeza a gente vai começar cada vez mais a trazer esses cursos, que não só, né, para vocês terem para os seus alunos, mas também para os próprios colaboradores dentro da empresa. É um curso aí de comunicação empresarial muito bom, né? Então eu indico todo mundo a fazer. Claro que a gente sabe que o ideal é todo mundo que faça da escola, né? Mas é clichê falar. Não é o ideal, é obrigatório. É isso aí. Então, façam todo o curso, com certeza aí vocês vão gostar. Sou suspeita para falar, não posso elogiar muito, né? Não tem coisa mais... Eu não sei se é chato, porque eu acho que é pior do que chato, mas não tem coisa mais que incomoda mais é que tu vai comprar com alguém e a pessoa não faz ideia do que ela está te vendendo. Então, Exatamente. Isso é uma coisa que é importante que todo mundo veja, todo mundo assista, até porque, assim, ó, é uma linha de cursos que ele se adapta bem com diversos pacotes, porque é uma necessidade. Eu acho que todo mundo deveria fazer cursos nessa linha mais soft skill, que é inteligência emocional, comunicação. Vamos chamar uma linha mais mentalidade, assim, né? Uhum. Isso é uma coisa, ele é um conteúdo que se encaixa, então eu posso fazer um básico com essa linha mais soft skill junto, eu posso fazer cursos mais avançados e colocar o soft skill junto, então ele é maleável para colocar isso em vários pacotes e é importante que todo mundo tenha. A gente vive um momento onde cada vez mais a gente precisa ter esse conhecimento, precisa ter mais inteligência emocional, precisa ter mais, trabalhar mais a nossa comunicação. Então, comunicação é coisa que todo mundo deveria ter mais, né? Cada vez trabalhar mais a comunicação. Não, e é assim, né, Lisiano? Ele é bom que é um curso que ele fala sobre várias áreas: comunicação interna, externa, e-mail, oratória. Ele puxa um pouquinho de cada coisa, justamente para que possa abranger várias áreas, né? Então, não só para quem trabalha no administrativo, não, quem trabalha na indústria, quem trabalha no comércio. Então, ele é um curso bem bacana. E quem também está iniciando a carreira entrando no mercado de trabalho, que não tenha ainda conhecimento nenhum, é um curso muito bacana que dá uma base justamente para que outros cursos possam ser aplicados aí, como, por exemplo, inteligência emocional, que o Lisiano falou, que inclusive é o próximo lançamento do mês que vem, já está lá no site, né, sendo anunciado. É isso aí. O objetivo de falar que até inteligência emocional já era para dar o spoiler. Isso aí. Miguel, ontem, inclusive, finalizamos a última aula. Olha aí, ó. Então agora está na parte já do design. Eu ia dizer um termo, mas ia ser muito gaúcho, mas eu vou dizer, então, já estamos na reta final. Isso aí. Miguel, tu quer complementar com alguma coisa antes da gente entrar aqui nos assuntos? Não, estou gostando demais dessa dinâmica de vocês aí, animados com entregas novas, né? Isso é muito bacana. Vamos dar mais presentes para o nosso cérebro, né? Mais cursos, mais oportunidades, né? Dentro de uma linha que a gente não atuava muito, que essa é a linha mais emocional,
mas que está retomando o seu lugar, né? Hoje em dia, as IAs, né, tendem a tornar qualquer tipo de processo mecanizado ou digitalizado demais, mas o ser humano, me parece que está dando um sentido contrário, onde ele faz questão de, em determinada parte da trilha de venda, falar realmente com quem fecharia, com quem é o closer, com quem realmente nos dá as garantias de que aquilo que ele está recebendo vai ser um bom produto. Então, eu acho que essa coisa mais emocional, que é o que vai tratar hoje, ela é muito bem-vinda para casar justamente com essa tecnologia tão inovadora, que são as IAs que existem hoje por aí, né? Então, tratar o cérebro também de uma maneira mais confortável, mais carinhosa, que eu acho que isso aí tem grande espaço dentro desse processo aí. Eu não quero espichar muito esse assunto, mas tu falou uma coisa agora aqui que eu tenho uma teoria que eu não desenvolvi em parceria com nenhuma universidade famosa, mas eu tenho certeza de que vai acontecer, que logo, logo os diferenciais de alguns produtos vai ser que é totalmente humanizado. Nós não utilizamos robôs, nós não utilizamos inteligência artificial. Acho que isso vai acontecer. E outra coisa, se tu não trabalhar a comunicação, não trabalhar essa parte mais soft skill, não tiver conhecimento e tudo mais, realmente uma IA vai te substituir. Porque se a IA, ela com certeza vai substituir tudo aquilo que é muito facilmente tem um padrão que pode ser replicável. Isso não tem nem dúvida que ela vai substituir. Então, realmente, se tu é um colaborador, se tu é um professor, se tu é um vendedor que é um tirador de pedido, ou um professor que é no automático, com certeza uma inteligência artificial vai ser muito melhor, realmente. Mas se tu tiver uma pessoa que tiver trabalhado comunicação, quiser ajudar os outros, tiver realmente aquele processo humanizado, dificilmente a IA vai... Eu vou te dar só um exemplo, Lisiane, disso que tu está falando, né? Aqui nós estamos falando com donos de escola presencial, a grande maioria tem um modelo presencial, tem a garantia de que vocês existem em determinado momento, que vocês administram, que tem uma marca forte que vocês garantem, e isso dá amparo e subsídio para vender digital. Mas o digital hoje ele está tendo grande aceitação se eu tiver um ponto de referência física para responder por esse digital. E tanto é que por isso que nós criamos a escola digital, porque por trás está ancorado no modelo de negócios que já existe, que tem endereço, que tem dono, que tem alguém que se responsabiliza, que tem uma marca lá em cima. Isso é pré-requisito para que eu possa também vender digital. Então, hoje o dono de escola ele tem que ter essas duas visões. Se alguém quiser humanização, aqui nós temos garantia de seres humanos trabalhando por trás do processo. Mas eu posso estender o meu braço e vender digital também. O que não tem dado muito certo é quando alguém quer vender só digital, impulsionando, pagando. Aí nós vamos dividir esse oceano com grandes marcas que ocupam esse espaço, né, e vai custar caro impulsionar. Agora, se a gente atrela um negócio que já existe e vai expandindo, e garantindo que é apenas uma extensão do que a gente já faz, isso é muito legal. É por aí o caminho. Então, nós temos que prestar atenção no humanizado, porque nós somos humanizados. Nosso modelo de negócio é humanizado. Exatamente. Exatamente. E assim, eu acho que atendimento robô, com IA e tudo mais, eu acho que é super válido em várias coisas. Agora, tem situações, e talvez na compra de curso seja uma boa referência, a pessoa acaba querendo conversar com alguém para ter realmente aquela segurança de quem está comprando, quem é a pessoa, onde é que é a escola, quem é que vai me entregar esse conteúdo. Então, realmente... Mas, Lisiane, mas é uma coisa bem simples de se entender. Captura de lead, aquecimento do lead, para entregar para o close, esse é o modelo que está todo mundo usando. É pouquíssimos modelos em que a IA chega ao final e ao fechamento da venda. Ela consegue fazer a persona, ela consegue pegar as características do consumidor, ela consegue aquecer com uma conversa, ela tira as principais dúvidas, mas no momento de fechamento, ela entrega para um fechador. Isso aí é tranquilo. Né? Perfeito. Vamos por esse caminho. Desculpa, Miguel, pode complementar. Não, tranquilo. Tá. Então, assim, vamos entrar no assunto principal, até porque depois tem a parte de marketing também, e eu já queria entrar assim, e por que eu trouxe essa questão mais pedagógica, talvez, ou recursos pedagógicos? Porque muitas vezes a gente comunica, fala, e tem ferramentas tão legais que as escolas podem usar, recursos tão legais que as escolas podem usar no dia a dia, que muitas vezes passa desapercebido.
Então, eu comentei faz, acho que um mês atrás, eu falei, cara, isso tudo que a gente está falando aqui é uma coisa que todo mundo precisa ter noção de que isso está disponível para todo mundo, né? Eu vou dar o primeiro exemplo aqui. Acredito que todo mundo saiba que a Ouro tem um modelo onde a gente instala fisicamente lá na escola o método, né? Então, o método ele está de uma maneira intranet, ele funciona dentro de um computador, que a gente chama de servidor, que está lá na escola instalado, funcionando e tudo mais. Esse é o nosso método presencial. E a gente tem o método que é a versão online, que está instalada na nuvem, onde a gente, daí a Ouro Moderno, administra isso. O modelo presencial é um modelo hoje que a Ouro nasceu com o modelo com esse modelo instalado intranet, e hoje muitos clientes ainda utilizam, e a gente tem o modelo online. Então, eu vou abrir o primeiro aqui, é o nosso método presencial, principalmente na parte administrativa, para que todo mundo veja e assim, ó, eu acharia sensacional se todo mundo nos comentários dissesse, eu já conhecia essa ferramenta, eu já usava esse recurso, porque assim, ó, vai muito de encontro àquilo que a gente conversa muito, que ter a possibilidade de realmente ajudar o aluno, acompanhar o que ele está fazendo, mas entender a necessidade dele, aonde ele está. A gente falou faz umas 2 lives, eu acho, sobre a questão pedagógica do professor acompanhar o aluno. Acompanhar o aluno, entender, caminhar durante o laboratório, entender onde ele está exatamente. E a gente tem, por exemplo, vou dar como exemplo aqui, esse aqui é o nosso método presencial. Então, é um método que muitas escolas hoje utilizam, que essa aqui é a parte administrativa, onde a gente consegue acompanhar cadastro de aluno, consegue acompanhar a parte de backup, licença, cadastrar aluno, enfim, a parte gerencial e a parte administrativa do método presencial. A gente também se comunica, fala dos lançamentos, então a gente centraliza tudo aqui. E o que é legal, que ele tem esse recurso de aluno online. Tá? O que é esse aluno online aqui? Que também o método EAD tem, mas ele ganhou recursos extras, porque ele seria uma boa possibilidade do instrutor deixar ele aberto e ficar acompanhando, porque ele mostra, e eu vou depois mostrar aqui na prática, ele mostra onde exatamente o aluno está. Vocês viram que agora ele diz qual é a aula, qual é a situação, qual é a etapa que o aluno está. Então, vocês conseguem, por exemplo, bater o olho e saber quais alunos estão no final da aula para já ir dar um apoio. Então, imagina que eu tenho um laboratório grande, eu tenho essa tela aberta, eu consigo já saber qual é o aluno que está terminando a aula dele e consigo ir lá e já dar o apoio. Então, além de a gente recomendar que o instrutor caminhe durante o laboratório para acompanhar, só que muitas vezes tu não vai conseguir olhar a tela de cada um ali e saber exatamente qual é a etapa que ele está, porque muitos alunos tu não consegue dar a volta. Agora, se tu tem essa tela aqui, e enquanto eu estou falando para vocês aqui, eu vou entrar num aluno aqui, que é esse aluno aqui, para a gente ir acompanhando aqui, para que vocês vejam, ó, olha ali, ó, como já começou a mudar as informações na tela ali. Deixa eu voltar aqui. Ó, já começou a dizer que ele entrou na aula e ele ainda não entrou em nenhuma etapa. Ó, ele já começou a mostrar em tempo real aqui para vocês. Isso aqui, se eu tenho um volume de alunos grande, e talvez nem precise ser um volume grande, se daqui a pouco eu tenho 5, 6 computadores, já é uma coisa bem interessante. Eu já tenho ações aqui. Eu consigo até ver a etapa que ele está. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, ó, ali já mostrou que o aluno entrou. Eu vou só e tirar os áudios todos. E já avançando aqui. Só para que vocês consigam ir acompanhando lá, a gente já vai dizer em tempo real isso. Ó, então, daqui a pouco ele já vai... Ó, ele já começou a mostrar para vocês que o aluno já está na aula. Então, vocês conseguem rapidamente já bater o olho e entender que aula que esse aluno... que ponto da aula que ele está fazendo. Ele já vai informando em tempo real para vocês isso. Isso é uma coisa que não tinha. É uma coisa que tem há bem pouco tempo. Por quê? Porque a gente está batendo que os instrutores eles têm que acompanhar os alunos. Isso aqui não foi feito para ele ficar sentadinho, bonitinho na frente. Ele foi feito para quê? Para que o aluno olhe e já consiga ver e acompanhar e saber quando o aluno está terminando. E olha só, e o que é legal? Ele fica te dizendo, então, que eu estou na aula 1, que eu estou na aula, né? Porque ele pode estar no teste, ele pode estar na apostila, que ele está, no caso da aula, ele está na etapa 5 de 131,
e eu consigo, inclusive, ver qual é a etapa. Eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim a etapa. Vamos começar com uma viagem no tempo, explorando a rica história da inteligência artificial. Então, o objetivo é que eu consiga saber exatamente onde ele está. Então, eu consigo ver a etapa junto com ele, para ver a etapa que ele está. Eu consigo desligar ele, eu consigo, esse aluno por algum motivo está ali, eu quero deslogar ele. Então, eu consigo ter acesso daí à questão de organizar aulas, relatórios, já tudo acompanhar em tempo real do aluno. Isso é uma coisa que a gente não tinha há bem pouco tempo. E é uma coisa que é um recurso muito interessante para gerir, para acompanhar o aluno. Então, esse é o primeiro recurso. E a gente não custa a gente dar uma olhadinha geral em outras coisas. Então, os relatórios, por exemplo, é uma coisa que a gente constantemente está atualizando. Cada vez mais o método presencial está ganhando mais relatórios. Além dos tradicionais ali, controle de frequência, para saber toda a frequência do aluno, quando que ele veio, que aula que ele fez e tudo mais. Logs, o que são logs? Logs é acompanhar exatamente o que os alunos fizeram. Então, eu posso vir aqui, pegar um aluno, eu sei, então, por exemplo, aqui, eu sei que no dia 30, que é a data de hoje, eu sei quando que ele entrou, o que ele fez, então ele acessou o método, ele acessou o curso, ele acessou a aula. Então, o logs diz exatamente, detalhadamente, tudo que o aluno tem que fazer. Observações, lembra que na outra semana a gente falou de observações, que são o quê? Conforme algum tipo de ação que aconteça na aula, eu posso deixar registrado para que depois, em algum momento, a secretária possa acompanhar. Tem toda a lista, tem todo o relatório aqui para acompanhar tudo isso. Lista de aluno, relacionamento entre alunos e cursos, saber exatamente quais são os cursos do aluno, alunos que estão terminando, então eu consigo, claro que aqui eu tenho poucos alunos, né? Então eu dou uma lista por curso, quantos alunos estão terminando relacionado ao curso. Então, vamos supor curso de Windows, quantos alunos estão terminando? Curso de Word, quantos alunos estão terminando? Todas essas informações tem no método também, avaliação, previsão, quando que vai encerrar, considerando 1h30, considerando tudo, quando que os alunos vão terminar, aniversariantes. Então, você pode fazer um processo para pegar os aniversariantes do mês e mandar um WhatsApp para eles, parabenizando e tudo mais. É mais um ponto de contato. Então, tem uma série de controles aqui. Quando os alunos fizeram aula, então eu quero saber todos os alunos que fizeram aula da semana passada. Eu consigo pegar. Então, tudo isso eu consigo fazer. Tem outro recurso novo também aqui, que é agora falando dos logs ali, né? Que é uma coisa que o pessoal pedia bastante para acompanhar tudo que as pessoas fossem fazendo dentro do método, seja administrador, seja colaborador, que eu posso cadastrar para ter acesso. Controla tudo. Então, evita que daqui a pouco alguém, por algum motivo, pegue um login errado, ou pega, às vezes, um login que está salvo na máquina. Isso acontece com muita frequência. Deixa os logins de administrador salvo na máquina, alguém entra e faz alguma coisa, quer saber quando foi feito, quer saber onde, tudo isso tem aqui nos relatórios também. Então, são coisinhas que a gente foi colocando no método. Deixa eu só ver se alguém fez alguma pergunta aqui, que deu uma notificação. Ô, Lisiano, enquanto tu vê, eu vou fazer só um comentário que eu acho bem legal com relação ali a que tu mostrou na primeira parte, da questão ali de ter o controle das aulas. Uma parte positiva é que, por exemplo, o instrutor, ao vivo ali, ele já vai acompanhando, às vezes você até tem um aluno que está travado numa etapa, que não está conseguindo, então isso é bom também para um lado positivo, para que ele possa dar aquele apoio, né? Olhar o que está acontecendo, daqui a pouco ele não vai estar com uma certa dificuldade, não quer falar, então esse acompanhamento em tempo real, isso também é muito positivo com relação ao aprendizado do próprio aluno, né? Tem uma pergunta, o pessoal está falando sobre presencial e tem uma pergunta aqui, eu acho que entendi. Podemos passar para o aluno EAD o número de suporte, porque tem alunos que às vezes ficam travados em alguma atividade simples. É o que a gente sempre fala, pode passar para o aluno? Claro que pode, a gente dá o apoio técnico, dá o apoio pedagógico e tudo mais. O que a gente sempre fala a gente dá todo o apoio para o aluno, mas é muito importante que tu acompanhe isso. Então, eu sempre digo assim, cara, o que é o mundo ideal? Passa o número da tua escola e aí ele entra em contato contigo e tu pode depois passar o número para o aluno, não tem problema nenhum. Só que é importante que... Por que é o número da escola? Até para que tu fique acompanhando. Tu tem que saber, a Ouro vai entrar em contato, ele vai entrar em contato com a Ouro vai resolver, vai ter todo aquele processo de atendimento que vocês também têm, que é o fechamento do atendimento, saber se o aluno deu ok, ligar para o aluno se precisar, tudo isso a gente vai fazer. Mas é importante que você sempre, de alguma forma, saiba o que isso está acontecendo,
para conseguir garantir que o aluno foi atendido. Porque simplesmente mandar o WhatsApp do suporte não significa que ele entrou em contato, né? Mas pode sim, não tem problema nenhum, tá? A gente atende tanto aluno quanto escolas, tanto técnico quanto pedagógico. O processo todo é feito por nós, o suporte não tem problema nenhum. Então, esse aqui é o método presencial. Esses recursos aqui estão disponíveis para vocês já hoje. Na verdade, alguns do que eu falei já estão há mais tempo, outros vão estar disponíveis agora, hoje às 10 horas, a gente vai ter o lançamento do curso que já vai estar disponível para vocês, tá? Então, esse aqui é o método presencial. Obviamente, todos aqueles controles que a gente já tem no EAD também tem no método presencial, cadastramento de alunos, horários dos alunos, certificado. O presencial tem a possibilidade, claro que sempre depende do pacote que a escola tem contratado, mas o presencial eu consigo pegar um aluno e mandar para o EAD. Então eu consigo, eu vou aqui, eu pego aqui um aluno, no meu caso eu tenho um só aqui, que é um exemplo, né? Então eu posso pegar esse aluno e migrar para o EAD. Então ele vai enviar para o EAD todos os dados do aluno, vai enviar a evolução dele, exatamente o curso, a aula, os testes, ele vai pegar todo o histórico do aluno e vai mandar para o EAD. É uma facilidade que tem. E eu consigo mandar e voltar. Então, eu consigo dizer, a partir de agora ele vai fazer online. Aí o aluno pode fazer 10 aulas. Decidiu voltar agora, por algum motivo, ele vai fazer no presencial de novo de vocês. Vocês conseguem ir lá e voltar o aluno para o presencial de novo. Tudo isso eles fazem e fica sincronizando todas as informações do aluno também. Isso é possível também. Então, o presencial, ele tem uma série de controles que, assim como o EAD também tem, tá? Deixa eu abrir aqui no EAD agora também. Se alguém tem mais alguma pergunta ou algum comentário ali, podem fazendo que a gente vai resolvendo aqui. Quando volta para precisar. Sim, então a Osni perguntou. Osni, o aluno vai carregar. Falando sobre essa questão de migração, deixa eu só abrir um parênteses rápido. Quando eu pego o aluno do presencial e migro para o EAD, ele migra todo o histórico do aluno, evolução de aula, teste, tudo. Ele pega todo o aluno e manda para o EAD. E ele vai lá e bloqueia o aluno no presencial. Significa que vocês, escola, não podem desbloquear? Não, vocês podem ir lá desbloquear o aluno. Por que a gente bloqueia? Porque quando eu estou mandando o histórico, eu parto do princípio que o aluno vai continuar fazendo no EAD, certo? Se ele continuar fazendo aqui no presencial, não vai ficar mandando de volta para ele. É uma ação só. Ele mandou. Aí ele bloqueia aqui, que vocês podem desbloquear, mas o ideal é que mantenham bloqueado. O aluno segue fazendo no EAD, online, né? Ele começou a fazer online. Se ele decidiu voltar para o presencial, na escola de vocês, o que ele faz? Quando vocês voltam o aluno, ele bloqueia no EAD, no online, e volta para o presencial, ele desbloqueia. Por quê? Para evitar que ele só faça em um lugar. Então, porque senão ele fica fazendo em 2 lugares ao mesmo tempo, não vai estar sincronizado. Mas mantém todo o histórico, tá? Tanto na ida quanto à volta. Esse aqui foi um recurso que a gente fez, que a gente foi muito utilizado na pandemia, né? Então, na pandemia, a gente liberou isso. Então, todas as escolas utilizaram muito isso na pandemia, que é um recurso bem bacana. Então, claro, depende do modelo de contratação. Se a pessoa tem EAD, ele manda para o EAD, tá? Se vocês tiverem essa necessidade do EAD e não tem, eu acho que a Fernanda deve estar ouvindo e vai botar ali os dados do comercial, se vocês querem ver sobre planos EAD e tudo mais, para que vocês tenham essa flexibilidade do aluno fazer na escola de vocês. Se em algum momento ele decidir que quer continuar de casa, por exemplo, vocês podem migrar o aluno e ele continua de casa sem problema nenhum, tá? Essa ida e essa volta é possível de fazer sim. Bem tranquilo, tá? A grande característica do método presencial do EAD é que no presencial, ou online, né? O presencial, lá na escola de vocês que vão ter que manter aquele computador ligado, vocês que vão manter aquele computador garantindo que está tudo certo para que ele funcione corretamente na escola de vocês. Se vocês decidirem ir para o online, ou botar todos os alunos online, a gente aqui na Ouro que mantém o servidor, monitora ele 24/7, então garante que ele funcione corretamente a todo momento, tá? Essa é a grande diferença. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Fernanda já estava ligada e já colocou. O aluno volta, suporte, acho que é isso aí. Senão eles entram em contato, a gente pede para ligar para o suporte, tá, isso aí, acho que já respondemos para todo mundo.
Deixa eu agora abrir aqui o EAD, porque as grandes novidades do EAD, deixa eu só migrar aqui e compartilhar essa tela. Acho que agora vocês vão ver o EAD. Deixa eu ver, é isso aqui mesmo. Quando a gente agora fala do online ou do EAD, né, que a gente chama, a gente foi trabalhando agora recentemente na questão das turmas, tá? Por que questão de turmas? Porque como a gente preza muito para que a gente tenha que vocês consigam ter um atendimento muito próximo, e quando vocês têm na escola de vocês de maneira presencial, os alunos estão ali. Se eu tenho 6 computadores, eles estão ali na escola de vocês, é muito mais fácil de gerenciar. Agora, se eles estão online com o conceito de turmas, ou seja, se eles estão trabalhando de uma maneira online e vocês estão criando horários para que eles possam fazer aula, ou seja, o Lisiano está fazendo curso de Excel, então ele só pode fazer aula terça-feira das 9 ao meio-dia. Eu preciso ter esse gerenciamento desses alunos, senão é impossível. Então, o que a gente criou? O recurso de turmas. A gente até já fez live sobre isso, a gente já mostrou isso, só que a gente foi melhorando esse processo. Por que melhorando? Porque a gente foi criando possibilidade de uma turma ter mais de um horário. Então, vou dar um exemplo na prática. Ó. Tem esse teste aqui. Então, terça-feira, das 8 às 9h45. Essa turma tem esse horário, mas ela também tem outros horários aqui. Ela pode, ou seja, os alunos que estão atrelados a essa turma, eles podem fazer aula ou terça-feira, das 8h45, ou quinta-feira, das 9 e até as 10h30, ou sábado, das 7 às 10h30. Na verdade, vai estar liberado esses momentos para ele fazer. Ele pode fazer em um dos horários, ele pode fazer em todos os horários. Então, isso é algo que não tinha. E não tinha até pouco tempo esse controle tão grande. Uma outra coisa também, que aí a gente gerencia as vagas. Então, garante que vocês vão... é online, Lisana. Online eu acho que eu consigo atender com qualidade 10 alunos ao mesmo tempo, no mesmo horário. Deixa eu só ver aqui. Isso. 10 alunos naquele mesmo tempo, no mesmo horário. Um professor consegue atender com qualidade. Então, tu pode limitar. O que ele vai garantir? Que vocês não vão conseguir atrelar novos alunos enquanto não liberar novas vagas. Então, tem que ir tirando alunos e colocando outros. Não pode simplesmente inserindo novos alunos, que ele não vai deixar autenticar, ou seja, ele não vai deixar com que mais do que 10 alunos estejam simultaneamente naquela turma. Então, isso é um recurso que não tinha, um recurso que a gente mudou, inclusive a tela agora ficou com mais informação. Ou seja, isso garante que você consiga ter mais informações e a gente criou esse botão aqui de atualizar, então eu clico, ele recarrega a tela, vocês conseguem acompanhar em tempo real. Então, por exemplo, eu tenho até turmas esgotadas, que são turmas que tinham uma determinada quantidade de vaga, já atrelei todos os alunos dessa vaga e já finalizou. Eu não consigo mais colocar alunos nela aqui. Isso tudo é para fazer com que vocês consigam gerenciar as turmas de uma maneira mais tranquila, tá? Então, para quem não viu ainda esse recurso de turmas, basicamente eu defino o nome de uma turma e atrelo um horário. E aí eu vou colocando pessoas dentro dessa turma. Isso garante com que quando o aluno faça login, ele só pode fazer aula naquele momento. Ou seja, aparece uma tarja, e nessa tarja diz que, Lisiano, tu só pode fazer aula terça-feira das 9 às 10, das 9 ao meio-dia, ou das 10 ao meio-dia. Vamos dar esse exemplo na prática aqui. Se eu tiver uma turma que só pode fazer das 10 ao meio-dia, e eu estiver fazendo o login agora, nesse momento, às 9h30, eu não vou conseguir fazer aula. Tá? Então, ele vai ter que fazer aula naquele momento. Isso tudo e esses recursos, eles foram feitos para que a escola consiga utilizar, principalmente dentro do projeto de escola digital, que é ir, de repente, numa cidade menor, conseguir atender essa cidade menor com o teu centro de apoio nessa cidade maior. Então, vamos supor, aqui a gente tem Montenegro. Então, eu tenho a minha escola em Montenegro, mas eu tenho Maratá, que é uma cidade próxima, uma cidade menor, ela não comporta uma escola. Então, eu tenho o projeto de escola digital. O Escola Digital é um projeto que vocês conseguem atender lá em Maratá, totalmente online. Então, você consegue fazer uma ação física em Maratá, conseguem matricular os alunos e atendem de Montenegro. Só que para que eu possa atender de Montenegro, eu preciso ter ferramentas para isso. Então, uma das ferramentas que foram criadas é a turma. Então, eu vou lá e digo que eu tenho aquela turma das 10 ao meio-dia de Maratá e coloca todo mundo dessa turma e eu consigo atender remotamente. Eu consigo saber quem é que está online,
eu consigo saber o que ele está fazendo, consigo tirar relatório, eu consigo me colocar à disposição dele, chamar ele no WhatsApp, fulano, eu estou aqui das 10 ao meio-dia pronto para te atender. Tudo isso é possível com o projeto de escola digital e principalmente com recurso de turmas. Então, aqui é a visão de todas as turmas que eu tenho. Então, eu vou organizar a minha escola naqueles horários como se fosse um laboratório normal. Eu acho que esse recurso de vagas é interessante porque, assim, se eu coloco 200 alunos e um professor, eu não vou muitas vezes conseguir atender com qualidade. Então, se eu definir, eu vou definir que 20 alunos eu consigo atender com qualidade, eu consigo chamar todos eles durante a aula, eu consigo me colocar à disposição, eu consigo atender ele de uma maneira como se fosse ele estar dentro da minha escola, tá? Vamos ver se a gente tem perguntas aqui. Depois a gente vai abrir a possibilidade de levantar a mão e fazer perguntas, tá? Mas vocês podem tirando perguntas, fazendo perguntas a gente já vai respondendo. Essas turmas, a Tamires, por exemplo, perguntou se essas turmas seriam online. Isso, o online ou o EAD, que é o nosso produto que atende online, eles podem fazer de qualquer lugar, tá? Então, as turmas, o objetivo das turmas é controlar para que o lisiano que esteja na cidade de Maratá, ele só possa fazer o login, ele está de maneira online fazendo aula lá, e o professor consegue acompanhar essas turmas aqui, tá? Eu não sei exatamente se é essa a pergunta que tu fez, acredito que sim, tá? Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. A Fê já colocou ali, então quem tiver dúvidas sobre o modelo EAD, pode chamar a Fernanda ali. Então tá o pessoal. Então a gente colocou até o comercial e colocamos o relacionamento, que é o pós-venda. Então caso vocês... Lisana, eu quero entender um pouco melhor como é que funciona as turmas, eu quero um treinamento mais aprofundado de online para entender todas as possibilidades, a gente colocou também os contatos ali do relacionamento que vocês podem chamar e ver. Então aqui... Na parte de turmas, então eu consigo ver os detalhes da turma também. Então a gente foi melhorando a interface para que vocês consigam acompanhar, que basicamente é definir o nome, definir o limite da turma, definir os horários da turma, definir os alunos que estão atrelados a essa turma. Tudo isso está nessa opção de visualização da turma. Aí eu consigo também ver, eu quero ver rapidamente só os alunos que estão nessa turma. Ele mostra aqui, eu quero tirar esse aluno dessa turma, para que ele não possa fazer aula. Eu gerencio também. Eu quero excluir a turma. Aqui está disponível. Eu quero buscar. Então tem uma interface ampla. Eu consigo também ver o diário de classe, que é realmente tirar um relatório da turma. Então eu consigo ver todo mundo que está online. Aqui, ele está carregando. Então, terça-feira, dia 30, eu quero ver todas as turmas aqui, eu quero ver quem é que está online. Então, ele já mostra aqui, já mostra quem logou e quem não logou dos alunos. E se o aluno logou, ele já controla a presença automática. Então, eu consigo tirar um relatório de saber quem são os alunos que estiveram presentes. Eu consigo saber, ele clica aqui, ele já cai no meu WhatsApp web para mandar um WhatsApp para ele diretamente. Eu consigo botar uma ocorrência, que é uma observação dele. Então, eu clico ali, então eu clico aqui e ele já para eu registrar, por exemplo, aluno informou que não poderá estar online porque está com problema de conexão, ou está doente, ou teve alguma coisa. Então, eu consigo rapidamente cadastrar essas ocorrências aqui para o aluno. Deixa eu abrir aqui novamente a turma. Então, o diário de classe fica acompanhando em tempo real tudo que está acontecendo para aqueles alunos que eu vinculei naquele momento que eles estão fazendo aula. Então, por exemplo, eu peguei a turma aqui da terça-feira, das 10 ao meio-dia, então dentro daquele horário eu posso entrar nessa tela aqui e acompanhar em tempo real todo mundo que vai fazendo o login e vocês já vão acompanhando. Deu 10h20, eu já olho aqui e sei, por que o Lisiano não está online nesse momento? Ele deveria estar online. Então eu já mando um WhatsApp, bom dia Lisiano, tudo bom? Por que tu combinou conosco que tu iria fazer a aula das 10 ao meio-dia, na terça-feira, por que tu não está online? Aquele mesmo acompanhamento que se os alunos estivessem fazendo presencialmente dentro da escola de vocês, eles teriam que ter. Tá? E aí eu consigo também acompanhar todos os logs de tudo que for acontecendo. Isso é uma coisa legal, acompanhar. Então, Lisiano, essa turma aqui, cadê? Sumiu? Não, tá aqui. Tudo que as turmas forem, tudo que os colaboradores, administradores forem vinculando dentro das turmas, eu consigo acompanhar tudo aqui. Porque às vezes acontece, Lisiano, eu tinha uma turma aqui e ela sumiu do sistema, não consigo mais encontrar em nenhum lugar. A gente criou esse log que mostra tudo. Então, mostra que a turma 2 de teste foi alterada pelo usuário tal, foi excluído. Tudo isso ele mostra aqui também para garantir que vocês consigam ter gestão total, tá? Então, essa interface aqui, ela ganhou diversos recursos novos
nos últimos tempos, tá? E esse aqui é o nosso ambiente EAD. Então, a gente já mostrou algumas vezes esse ambiente, tá? É um ambiente EAD online, onde tu consegue ter todos, assim como o presencial, ter acesso ao relatório, ter acesso a cadastro de colaborador, cadastro de aluno, matrícula de aluno. O ambiente online ou EAD também tem esse vínculo com a loja. Então, quem tem e-commerce já aparece aqui também. Então, tem diversos recursos para gerenciar a minha escola totalmente de maneira na nuvem, totalmente online, tá? Gente, alguém tem alguma pergunta sobre essas ferramentas novas que a gente acabou de... Não novas, mas essas ferramentas recentes que foram adicionadas? Deixa eu ver aqui agora. Eu poderia, tipo do método presencial, e nós temos que deixar no horário combinado. Sim, no presencial também tem a possibilidade de definir os horários que o aluno tem que fazer aula, tá? Mas, normalmente, no presencial não tem tanta necessidade, porque ele tem que estar fisicamente na escola de vocês para poder fazer aula, né? Então, normalmente, o pessoal acaba não usando muito esse recurso de horário, porque o aluno tem que estar fisicamente, né? Então, o método presencial, ele só consegue usar dentro da escola, tá? Vocês não podem, de maneira alguma, expor esse método presencial online, porque ele nem é feito para ser utilizado de maneira online. Ele é feito para utilizar intranet. Toda a arquitetura dele é feita para utilizar internamente dentro da escola. Tá? Malu, tu quer fazer alguma coisa? Me chamou? Não, aqui é conexão. Tá. Vocês estão me escutando bem? Deu um barulhinho aqui, achei que tinha me chamado. Gente, não. Eu quero abrir espaço também para a Malu falar um pouquinho do marketing, tá? Porque eu achei que eu até falar mais rápido das ferramentas, mas eu acabei explicando mais e acabou estendendo. Isso aqui é um pouquinho do que a gente tem disponível de ferramentas. Eu sei que muitas vezes o pessoal, mas ferramenta e tal, o pessoal não curte muito uma live. Vamos dizer bem sincero aí, não curte live quando é ferramenta, mas é importante que vocês saibam todos os recursos. É importante que a gente bata nisso, porque muitas vezes a gente faz um recurso e alguns clientes só estão usando porque o restante não sabe. Então, eu quero abrir esses espaços no meio da live para demonstrar mais essas possibilidades aqui para vocês. Tá bom? Sim. Malu, quer falar um pouquinho de marketing também? Vou então já, estou colocando a minha tela aqui para apresentar para vocês. Vamos falar então um pouquinho do nosso calendário, né, desse mês, onde nós temos algumas datas especiais. Então, eu trouxe aqui para vocês um resumo, né, do nosso planejamento aí que o Felipe, do nosso marketing, faz para a gente todos os meses, com toda a dedicação aí dele, pensando sempre no melhor para vocês e trazendo uma linha editorial sempre padrão, né, justamente para ficar tudo alinhado o feed de vocês. Então, falar um pouquinho sobre as datas que nós trouxemos esse mês, né? Então, é um calendário aí que ele trouxe algumas datas como o Dia das Crianças, né? Que nós temos, vai ter Dia do Professor também, né? Que é um mês aí que a gente tem essas duas datas bem importantes. E tem a questão do Halloween, né? Que depois até vou trazer para vocês aí lembrar e também apresentar para quem ainda não estava, né? Ano passado não estava nessa nossa ação, falando um pouquinho sobre esses materiais. Então, só para lembrar para vocês, mais ou menos aí refrescar um pouco da memória como funciona o nosso calendário. Então, todos os meses a gente faz o planejamento como literalmente fosse uma agência, né? Trabalhando com alguns assuntos que, às vezes, é um hype do momento, está impactando aí na rede social e, às vezes, também trazendo um pouco mais de conhecimento e agregando também com relação aos cursos. Então, a gente sempre pensa, quando a gente vai divulgar ou quando a gente vai fazer alguma coisa, se faz sentido para a escola, né? Não como ouro, a gente pensa como escola, se faz sentido divulgar dessa forma, né? Então, a gente tem sempre as sugestões de Reels, então as sugestões aqui vocês podem clicar, a gente vai dar sugerindo como aplicar, ou às vezes um link de referência que vocês podem estar fazendo. A questão do feed, que sempre tem os stories, então tem algumas ações dos stories, como o carrossel ali de stories, né, uma sequência, tem também a caixinha de perguntas, alternativas para escolher, o quiz, então é bem legal de estar fazendo essas interações, porque justamente traz o público mais perto de vocês. Óbvio que a gente sempre fala também, né, pessoal, que o importante não é só usar o calendário editorial. Vocês também têm que ter essa questão de divulgar a escola de vocês, né, mostrar quem está por trás, mostrar ali os bastidores das aulas, mostrar quem está fazendo ali a parte pedagógica, quem é recepcionista, se tem uma ação na escola, faz o vídeo da ação da escola, a escola enfeitada, né, a recepção como está. Então, a gente sempre fala que não é só seguir o calendário, vocês têm que também fazer mais essa parte, né, ali dos bastidores da escola.
Então, que como vocês podem ver, a gente tem várias datas aqui, como, por exemplo, o Dia das Crianças, a gente tem Dia do Professor, que é dia 15, né? Trazendo também aqui alguns pontos ali bem legais, por exemplo, assim, ó, 3 atalhos no Excel que vão salvar o seu dia. Então, isso é atrativo para o pessoal e também dá para fazer o gancho, quer saber mais sobre o curso Excel, entre em contato com a nossa escola. Então, todos os materiais são sempre pensados justamente isso, para se dar um gancho, né, para trazer alunos para a escola de vocês. E é atrativo, né, pessoal? Essas artes são atrativas, a gente sabe quanto que é bonito, né, essa ação que a gente faz com relação aos cards. Eu vou mostrar para vocês um aqui, que eu parei de compartilhar, mas vou estar mostrando para vocês aqui um dos cards que eu achei bem legal aqui. Então, a gente traz aqui para vocês. Eu estava falando que estava no mudo. Ô, Babu, e aí agora, como tu já até destacou ali do calendário editorial, mês que vem, agora em outubro, tem o Dia do Professor, né? Então... Exatamente. Aí é aquela velha ação, né, Lisiano? Aquela velha ação. Vamos valorizar o nosso pedagógico, né? Hoje a gente ficou falando tanto deles aqui, mas acho muito legal pedagógico, de repente é uma ação aí, quem quer abrir, ter uma abertura com escolas, é um momento de se organizar para mandar uma lembrancinha para os professores. Isso aí. Ó, tem o planejamento, hein? Tem 15, 16 dias para se planejar e fazer alguma ação aí. Isso aí. Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, ó. Então, a gente tem aí uma sequência, só vou mostrar rapidinho, né, para vocês ficarem sabendo o que... Eu posso fazer um pedido especial hoje? Claro. Tá. Eu vou precisar sair, porque eu tenho um compromisso. Mas hoje eu vou te dar a incumbência de finalizar a live e dar o tchau final. Que até hoje, 96% das lives fui eu que terminei. Hoje tu vai ter o compromisso de dar o mesmo tchau que eu normalmente faço para todo mundo. Pode deixar. Fica tranquilo. O grande da live é o tchau, então... não, com certeza, é uma grande responsabilidade. Então, gente, eu vou deixar vocês aí nas mãos da Malu para finalizar a live. Então, assim, semana que vem estaremos novamente aqui, querendo ou não, todo mundo querendo ou não, a gente estava de novo aqui. Então, uma grande semana para todo mundo. Deixe em ótimas mãos aí e até semana que vem. Então, tchau, tchau. Tchau, Lisiano. Então, pessoal, mostrar um pouquinho para vocês aqui da questão das nossas artes aqui que temos no calendário. Então, o seu negócio merece crescer, transforme sua paixão em verdadeiro lucro. 3 carreiras que pagam bem. Então, comece agora. Isso aqui é bacana para vocês estarem trazendo a questão da entrada no mercado de trabalho, falar sobre áreas que na escola de vocês são bem atrativas, né? Então, vocês podem fazer, por exemplo, design gráfico, a área da TI, a área administrativa. Seu filho passar horas no computador, falar um pouquinho sobre essa questão, trazer para um lado positivo a questão do computador, como se profissionalizar fazendo cursos, né? O que seu filho vai ser quando crescer? Então, a gente trouxe também essa questão, né? Porque realmente é algo que, às vezes, as crianças sabem mais do que os próprios pais o que eles vão ser quando crescer. Então, trazer esse assunto também para um lado também da questão de como está essa iniciação dentro, né, da profissionalização, porque a gente sabe que desde das crianças, ali, desde criança é bom já estar incentivando essa parte da área da informática. 3 atalhos do Excel, então, ali que a gente comentou, é legal que a gente traz sempre uma abordagem, às vezes, um pouquinho mais leve, né, até para ter essa interação de uma forma mais jovem. A gente sabe que os jovens gostam muito de curtir e compartilhar. Está na hora de dar o próximo passo na sua carreira, então, falando um pouquinho sobre crescimento profissional. Esse aqui também, puxando para o Halloween, não deixe que o medo te assombre, falando um pouquinho sobre a questão do currículo, o fantasma do currículo vazio. Então, saber como colocar informações que agreguem valor ali dentro do currículo, né? Então, gente, esse foi um pouquinho do nosso calendário editorial que nós trouxemos esse mês. E agora, eu vou passar para vocês algo que provavelmente alguns licenciados do ano passado vão lembrar. Mas também nós temos alguns que não utilizaram no passado. Então, esse material aqui foi um material que nós fizemos muito rico em detalhes e informações, que é a nossa ação do Halloween.
né? Então, ano passado, a gente dedicou um mês, bem dizer, de construção e arquitetando todos, né, essa questão como seria. Muitas das escolas que compartilharam com a gente essa ação, falando que produziram, que conseguiram fazer, fizeram cartilha, tudo, deu tudo certo, conseguiram aplicar. Então, hoje eu trouxe, pois como nós temos muitos licenciados novos aqui, então acho que é bem legal de estar trazendo. Então, a campanha a Hello Kids, ela foi uma campanha que nós trouxemos justamente para fazer a atração e também a valorização dos alunos que já estão na escola. Então, a questão da campanha é trazer visitas à escola, fazer com que tenha uma interação e também valorização de quem já está dentro lá da escola de vocês. Então, como funciona essa ação? Né? Vai ser uma ação durante o mês todo, onde tem várias e várias etapas que esses alunos vão aplicar, e nessas etapas, eles concluindo, né, esses desafios, eles vão ganhar poções. E essa junção de poções vão dar descontos e benefícios para eles lá no final dessa campanha. Então, foi uma campanha bem completa, onde a gente trouxe também a questão do livro de poções, que justamente é onde eles vão colocar, vamos dizer, o diário deles com relação às etapas que eles vão avançando e vencendo. Então, foi uma ação pensada justamente também na questão da bonificação ali no final, né? Então, esse aluno sempre quando... O que motiva normalmente, principalmente as crianças, é ter sempre um benefício, alguma coisa que eles vão ganhar. Então, a premiação para eles, o primeiro lugar, o ser o melhor da turma, às vezes é uma coisa que mexe muito com a imaginação deles. E fora que essa questão de poções vem de encontro muito com esses jogos que estão hoje aí. Existe o Roblox, o Minecraft, então eles fazem a junção de materiais, de peças, em condimentos, enfim, para fazer algo. Então, é justamente isso que a gente trouxe, né, dentro desse ano. Então, aqui falando mais ou menos uma estrutura que a gente pensou, que durante a semana a gente daria várias poções, as poções elas teriam relevância de pontos, que nesse final elas dariam esse benefício ali para os alunos. Então, aqui a sugestão do desafio, falando um pouquinho, né, qual é a sugestão? Primeiramente, é ensinar a formatação básica e o uso da ferramenta do Word. Então, a gente já estruturou os desafios justamente com uma sugestão, né, desse desafio em sala de aula. Malu, mas nem todos os meus alunos fazem o Word. Justamente por isso, para que a tua escola possa proporcionar e explorar outros tipos de cursos para esses alunos. Então, elas têm vários desafios que eles são bem descritos. Então, pedagogicamente, a gente passou também pela nossa professora que temos aqui na Ouro. Ela olhou, avaliou e disse que estava tudo certo. Então, ela tem toda uma estrutura base para que esse aluno não fique perdido na hora desse desafio. Então, ele possa estar fazendo. E é algo bem simples, formatação de texto, inserir imagem, criar formas, tudo dentro do Word. Esse foi um dos desafios que tem. Então, aqui nós temos toda a linha das poções, onde, claro, Malu, eu não quero fazer esse desafio no Word, eu estou pensando em fazer um outro desafio, por exemplo, do Canva, uma apresentação em Canva. Não tem problema. Escolha uma das ações, né, ali que vocês querem fazer, ou seja ela no aplicativo ou internamente, sem nenhum computador, e que possam colocar essas poções como benefícios. Então, tem a essência da concentração, o elixir do foco, o brilho da curiosidade, o pólen de criatividade. Então, cada um a gente pensou com um nome, fez uma login especial, justamente para ser bem atrativo. E criança é muito lúdica, né? Então, quando a gente pensou nessa ação, justamente nessa parte da imaginação, para trazer essa imaginação com que faça com que eles tenham essa vontade de criar ali a expectativa, de participar dos desafios, que lá no final vai ter uma bonificação. Então, é bem legal de estar fazendo essa ação. Então, aqui, por exemplo, a gente colocou aqui a questão, né, de como seria a bonificação. Por exemplo, tem um aluno que participou uma semana só, que ele tirou de 2 a 3 ingredientes, apostando o crescimento, ele vai gerar de acordo com a junção dele. Ali de 5 a 6, apostando a transformação, apostando o conhecimento supremo, que é de 7 a 8, e a infinita ali, que é a maior de todas, é acima de 10 ali, ingredientes. Então, aqui a gente tem, inclusive, nesse material, todos os vouchers, os materiais de desconto para que a escola possa fazer. Malu, eu não quero, imagina dar um curso 100% gratuito. Gente, é uma coisa que eu falo lá das outras vezes, eu volto a retornar falando sobre isso. Nós temos a linha Light Fest, onde tem a disponibilidade de vocês estarem dando um curso, de um custo, né, um tempo menor para a escola de vocês. Nada impede de vocês fazerem um pacote e adicionando esse cupom como 100% de desconto em um dos cursos. Então, essa ação é justamente para trazer o gancho para que esses alunos façam rematrícula e também
pode deixar livre para eles, caso eles não queiram, eles mesmos indicarem o pai, a mãe, o vizinho, o amigo, enfim, para poder estar aplicando essa ação. Então, a gente tem a questão da interatividade. Então, o professor, ele se torna um mestre alquimista, que ele que vai guiar os alunos e vai ajudar com que eles façam essas misturas, essas dos ingredientes, enfim. Então, o professor também tem um papel fundamental nessa ação, porque justamente a gente tem até um material, inclusive, que é como se fosse o guia dele, que vai ser mostrado ali daqui a pouquinho, para ele controlar quem ganhou, se o Joãozinho ganhou e a Mariazinha não ganhou, se o Joãozinho veio todas as aulas e a Mariazinha não, enfim. Ele vai ter todo esse controle desse mês todo para poder estar fazendo. Então, a gente tem uma sugestão ali com relação à aplicação, que seria para externamente, né, para futuros alunos da escola, que seria uma feira do conhecimento, onde dentro da escola, no final do mês, pudesse fazer uma feira para fazer já a entrega dessas premiações. Ali vai ter depois medalha e certificado, enfim, né? Mas que possa trazer alunos que nunca, futuros alunos, né? Enfim, amigos, parceiros, vizinhos, que nunca foram até a escola, para participar desse último evento e trazendo, né? A gente sempre fala, daqui a pouco faz aí uma parceria com lojas, comércios aí em volta da escola. Se a prefeitura tem a disponibilidade, fecha a rua, faz um Halloween na rua, faz uma ação, daqui a pouco faz comes, enfim, pega a cama elástica. Eu acho bem legal fazer esse tipo de ação justamente para ter uma movimentação na escola. A gente sempre faz que o ideal seria se uma vez por mês a escola pudesse fazer um evento, né? Mas claro que a gente sabe que às vezes a realidade não é, às vezes por falta de pessoas ou financeiramente, que a gente ainda não tem assim essa sobra, vamos dizer, para fazer, mas é uma movimentação que sempre puxa para a escola para um lado positivo. Então, pessoal, a gente tem também a temática, né, onde dentro dessas medalhas a gente tem algumas bonificações ali, né, uma premiação, por exemplo, o mestre dos magos, aluno nota 10, aquele que frequentou todas as aulas, é pontual, criativo, participativo e realiza todas as atividades. Então, essa premiação, ela não precisa se condicionar apenas ao desafio, ela pode ser algo que o professor pode estar beneficiando, né, premiando esse aluno. O guardião das indicações é um aluno que mais trouxe indicação para a escola, isso é bem legal também. E o mestre do mago do disfarce, então, que é a melhor fantasia. Então, trazendo esses alunos, né, para fazer esse Halloween, trazendo um evento fantasiado, fazer um concurso. Então, a gente deixou 3 medalhas prontas ali, que vocês podem fazer, como um cartãozinho, ou daqui a pouco pode mandar fazer uma medalha também, que fica muito legal. Então, aqui a gente deixou mais ou menos com relação aos materiais, às atividades, o que a gente produziu, né? Então, a sugestão também, como sorteio do mês, feira do conhecimento, aulas temáticas, carta de indicação, então, tudo isso vocês podem estar fazendo. E a dúvida que às vezes pode surgir, né, pessoal? Malu, mas esse material, ele tem, tá tudo certo? Sim, pessoal. Esse material está todo no portal do licenciado, é só vocês colocar ali para fazer a pesquisa de Halloween, que tudo isso que eu estou citando, tanto medalha, quanto a parte da cartilha, as aulas temáticas, a carta de indicação, tudo está lá. Então, aqui mostrando para vocês um resumo, mais ou menos, dos materiais, aonde ali nós temos a carta de indicação, que ela parece um pergaminho, um papel antigo, nós temos também os vouchers, tanto de indicação quanto também para o próprio aluno, a questão das medalhas, temos ali o grimório ali do alquimista, que no caso seria o guia do professor, onde ele vai calcular e vai somar e vai colocar todos os relatórios das alquimias dos alunos, e temos também ali os adesivinhos ou os cardzinhos que de cada poção ali, de cada tipo de misturinha que vocês vão ter para fazer essa ação. Então, a ação, ela tem um objetivo ali de atrair os alunos, então a gente sabe que a questão de novas matrículas são importantes também, então quando a gente traz ali com relação a essa ação, a poção do conhecimento, então falando um pouquinho sobre a questão da ação no geral, o novo aluno, então, né, que é esse que dá indicação, ele vai ter pode ser uma poção virtual também, então a gente, Malu, eu tenho só a escola EAD, não vou conseguir fazer o evento. Então a gente tem a opção também, né, sugere para vocês que vocês façam essa ação online, então pode ser via WhatsApp, vocês podem mandar um sender ali, de acordo com a ação que tem ali programada, trazendo toda essa campanha para vocês poderem utilizar ela até o dia 31 de outubro, ali, né, que é o último dia do mês, que é onde é realmente o Halloween.
Então, a questão dos descontos para quem não é aluno, a gente traz cada tipo de poção, onde dentro dessas poções existem o desconto para o aluno, então ele pode escolher o curso, e dentro desse curso que ele escolher, ele gera ali a questão da escolha da poção, e daí depois ele pode estar adquirindo o curso com o desconto que ele foi ofertado. A mesma coisa, o voucher, né? Então, da somatória dos ingredientes, é a mesma ação. Então, aqui é o material de marketing, a mesa de divulgação. Então, a gente fez o post, stories, wallpaper, o WhatsApp Sender com opção de escolha. Então, para aquele aluno ter aquela ação para ganhar a poção e para ganhar o desconto, né? E o presencial, card escolha. Então, ali no presencial, vocês podem fazer o cardzinho para ele escolher na hora e aí já ganhar essa questão do desconto. Então, falando um pouquinho sobre a área da rede social, a gente trouxe um carrossel, onde dentro desse carrossel fala um pouquinho sobre essa desconto. Então, o que acontece? Vocês podem mandar, por exemplo, também, uma sugestão, manda no WhatsApp apenas a questão da opção da escolha, ou bota lá no Instagram apenas a opção da escolha. A pessoa escolheu uma poção, vocês podem chamar ela no WhatsApp ou chamar no direct e mandar a poção que ela escolheu e o valor dos descontos gerados de acordo com a sua escolha, né? Então, isso pode ser uma ação que pode ser feita tanto no WhatsApp quanto na rede social. A questão do voucher ali, então, vocês têm toda essas opções de voucher. E ali temos alguns materiais que vocês podem estar usando na rede social. Então, ali, ó, venha participar da nossa festa, chamando, né? Abracadabra do ano, então, chamando ali para vocês fazerem essa ação, né? De fechar a rua ou a escola, fazer um evento diferenciado. Aí tem a sua experiência mágica, comece aqui. Sua experiência mágica começa aqui. Vocês podem pedir para eles clicarem, então pode ser um patrocinado, clique no botão, já cai direto no WhatsApp, já chama ali para fazer a questão do atendimento. E aqui, prepare-se para a época mais divertida do ano. Então, falando um pouquinho sobre o Halloween, vocês podem estar postando até hoje, já inclusive antes de começar esse mês aí de ação dentro da escola. E é isso, pessoal. Essa ação nós trouxemos esse ano justamente porque foi uma ação muito bem elaborada. Ela foi algo que a gente viu que poucas escolas conseguiram aplicar, até porque a gente sabe que é uma estrutura que ela é uma ação bem prolongada, então às vezes precisam de ação, para ter essa ação, precisam de pessoas, né? Então, vocês podem estar fazendo essa ação. A Claisa e a Laura falou que para quem não comemora Halloween, nós temos outras campanhas que podem estar sendo utilizadas dentro desse mês. Nós temos também a Aluno Nota 10, a ação de indicação, nós temos também a do cartãozinho Fidelidade, então vocês podem, cartãozinho de indicação, onde vocês podem distribuir esse cartão e a pessoa ir até a escola, que ela gera um desconto, né, por indicação, pode ser no colaborador, pode ser de um aluno. Então, se vocês quiserem, meninas, ali a Claisa e a Laura, vocês podem estar entrando em contato com o nosso suporte ali, ou se não, com o relacionamento, e eles podem estar passando também para vocês ali com relação a outras sugestões de campanha. Se a gente também do marketing quiser poder ajudar vocês, não tem problema. Normalmente a gente traz, assim, ações e sugere outras para justamente, né, quem não comemora, ou quem não tem esse hábito de fazer a questão do Halloween, a gente super entende, por isso que a gente sempre deixa ações ali prontas dentro do portal para que sejam um outro tipo, né, no momento. O que acontece, pessoal, só para vocês adiantarem para vocês, esse mês agora, então, o nosso foco, né, no passado a gente focou muito nessa questão do Halloween, porque pediram bastante para ter uma ação diferenciada, onde trouxesse visitas. Esse ano, a gente no outubro vai programar muito bem a Black para vocês. Então, é uma ação que vai ser muito legal também, vai ter novidades dentro do nosso método, né? Então, vai trazer duas coisas muito bacanas para que vocês divulguem. Eu acredito que vai ter uma grande chance aí de ter muita matrícula no próximo mês de novembro. O que queria dizer? Edivaldo, eu acho que provavelmente ali tu fez a pergunta com relação ao Lisiano, né? Mas qualquer coisa tu pode me confirmar aqui no chat, se caso eu possa responder para ti, mas acho que tu falou com relação ao horário do Lisiano. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Levantem a mão, quem quiser conversar. Ficaram com alguma dúvida da campanha? Querem fazer algum comentário? Então, eu acho que é isso. Vou dar a despedida que o Lisiano pediu,
né? Então, pessoal, lembrando vocês agora que exatamente agora, né? Daqui a pouquinho vocês vão estar recebendo aí o e-mail, provavelmente de lançamento, né? Do nosso curso de comunicação empresarial. Então, utilizem os materiais de marketing, já estão indo para o portal, né? Ali quem tem ali o curso, né, no EAD já está ficando disponível para vocês. Caso tenham dúvidas, precisem de qualquer coisa para instalação, enfim, pode chamar o nosso suporte, eles vão estar disponíveis para vocês. Quero agradecer a presença de todos, agradecer o Lisiano mesmo estando aqui, né? Agradecer ele pela participação, pela oportunidade de sempre, vocês também por estarem sempre aqui conosco. Terça-feira que vem estamos aqui de volta com um assunto, né, como sempre, para agregar ainda mais a escola de vocês. Quero agradecer, então, também aos meus colegas que estão me dando suporte aqui agora, né? Não estão aqui na live ao vivo, mas estão ali na sala. E é isso aí, então, pessoal. Mais uma terça aí concluída. Fiquem com Deus. Espero vocês na próxima terça. Tchau, tchau.